Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 110. E aqui do meu lado está unicamente hoje do o seu lado Gibson. direito. Do seu lado direito. O único participante hoje aqui do podcast, o grande Gibson. Essa semana árida, ficou árida até na bancada, né? Tá escassos as jogadas, tá escassos os gols, tá escassos os O membros. pessoal tá fugindo. Eu não quero falar do Corinthians essa semana. Não. É de mandando mensagem, vem participar e tal. Ninguém quis vir participar. Apenas o Gibson, mas é que às vezes dá encrenca porque o pessoal também tem os seus compromissos, enfim. Eu tô achando que o pessoal tá O Icaro foi ver um show que eu não vi ser bom ainda. Não sei se descobrir se aquele show que ele foi ver é bom ou não. Eu tô achando que o pessoal tá fugindo mesmo. O pessoal tá aparecendo o Rodriguinho, fugindo da bola. Fugiu da bola. A gente vai começar esse podcast falando um pouco do semestre do Corinthians, né? Como é que foi esse início de 2018 e, claro, também projetando já um pouco de o que vai ser o segundo semestre do Corinthians, já que estamos nessa parada agora pra Copa, estamos na metade do ano. Exatamente. Mas vamos falar então um pouco desse primeiro semestre do Corinthians, que começou bem, né? A gente conquistamos um título no primeiro semestre. Conquistou um título, mas tem que ser dito que esse Campeonato Paulista não foi tão relax quanto o do ano passado. Né? O Corinthians já não teve o mesmo desempenho, não chegou nas finais com a mesma intensidade que teve no ano passado. Sofreu mais, Sofreu pra caramba. Na fase mata-mata. A gente basicamente perdia um jogo e tinha que recuperar depois. E teve jogo que a gente ganhou só aos 47, no segundo do segundo. Exatamente. Jogo. Mas que foi, mas é sempre gostoso. Sofre na hora, mas depois é mais legal. Você fala, puta, aos 47 do segundo. Né? Demais. Mas, embora a gente tenha começado com um título, assim como a gente começou no passado, já tava meio claro desde o começo do ano que esse ano não ia ser tão fácil quanto o ano passado. Mas basicamente, a gente começou o ano ganhando um título, que foi importante pro time, pra dar confiança, né? Porque eu acho que, de novo, o time começou meio desacreditado no começo do ano. O Corinthians começou meio mal, né? Meio mal, exatamente. Jogando. Tava muito. Tinha problema, começou com o Casim titular. Exatamente. O Juninho Capixaba na lateral esquerda. Quer dizer, o time foi se moldando. O Henrique não havia chegado ainda. Teve a saída, logo no fim do ano, teve as saídas importantes, né? Do Arana, do Jô. Né? Então isso muda o time. Então o time tem que começar a ganhar entrosamento de novo. E demorou um tempo pra ganhar entrosamento, não ganhou no mesmo nível que estava no ano passado. Sim. Né? A gente não pode dizer que o Roger e o Sid Clay estão no mesmo nível do Arana e do Jô. O Sid Clay me surpreendeu. Ele me surpreendeu, mas mesmo assim o Arana... E chegou na urgência. Na urgência. Né, não tô aqui falando mal do Sid Clay, que eu acho que ele é importantíssimo pro time hoje. O Corinthians apostou todas as fichas no Capixaba, sem titular, dúvida. E no Romão seria o reserva. Exatamente. Talvez até o Romão titular, mas não deu certo, né? O Capixaba mostrou logo ali no início, mostrou alguma habilidade. Claro. Sim. Mas sentiu, né? Jogou mal, jogou muito mal, e o Sid Clay chegou na pressão, assim, chegou pra resolver. E apesar das primeiras partidas dele não terem agradado aqui a Irmandade, pelo menos, ele agora tá surpreendendo, tá jogando muito, é um dos principais jogadores. Ele vem crescendo, e é legal que é um crescimento constante, assim, né? Você não vê ele tendo um jogo fenomenal e depois, não, ele vem jogando, vai soltando, cada vez ajudando mais no ataque, né? Não só na função defensiva. Acho que ela é a surpresa do Corinthians, que foi contratado junto ao Atlético Paranaense, tem um monte de jogador lá do Corinthians no Atlético Paranaense também emprestados. Ele que era reserva no Atlético quase uma colônia de férias, né? O Atlético Paranaense. É mais ou menos isso, porque os caras estão lá também, viu? Mas aí conquistamos esse campeonato, como você falou, meio que aos trancos e barrancos. Exatamente. Mas foi gostoso, foi lindo. Sem dúvida, foi muito bonito. Bom colocar ainda mais ganhando ali no chiqueirinho, né? Exatamente. Primeiro aquela virada contra o time da Vila Sônia e depois com o pessoal aqui de baixo, né? Ali de pé da Pompeia ali. Isso. Né? Nos pênaltis, né? Com o Cássio defendendo pênaltis e tudo mais. Então, exatamente. Mas aí o brasileiro, o Corinthians deu uma patinada, né? Aqui que parece que o fôlego realmente do time começou a falhar e o time agora tá patinando. Eu acho que o fôlego falhou em todos os campeonatos ao mesmo tempo, não só no brasileiro. O brasileiro, talvez por ser pontos corridos, aparenta mais, assim, né? Você olha na tabela e fala, pô, a gente tá ali em oitavo, em nono, sei lá. Nos outros campeonatos também, a gente perdeu jogos bestas perdeu jogo besta na Libertadores. Paulista é muito mais tranquilo, sim, né? Você tem aquela fase de quase um torneio de preparação. Inglês ver, exatamente. Exatamente, é meio que um torneio de preparação. Claro. Pro time, nos mata-matas, o Corinthians conseguiu dosar bem as forças, né?
Contou com um pouco de sorte também, mas conseguiu, enfim, sair com o título. O que é importante. Agora, no brasileiro isso não acontece, né? Aí exatamente. todo jogo conta, exatamente. Você acaba perdendo pontos fáceis, quer dizer que essa semana 2 jogos na arena. E esse sofrimento, às vezes não é nem questão de não ganhar os pontos ou de ganhar os pontos, porque às vezes se ganha aquele 1-0 que foi sofrido, saiu aquele golzinho no final, mas a questão do time pós-paulista é que o time mostra muita dificuldade de conseguir o resultado, cara, de fazer um golzinho, pelo menos se conseguir segurar esse 1-0. O que vinha acontecendo ultimamente, o Corinthians acaba fazendo 1-0 e acaba levando empate. Exatamente. Coisa que no ano passado era raro acontecer. Se ano passado a gente fechava ali atrás e, cara, a defesa tava sólida pra caramba, o pessoal ficava batendo. O pessoal ganhou até o time, né, que era o time que sabia sofrer. Porque eu sentia e não sentia ninguém desesperado, ninguém rifando bola. O time adversário podia ficar ali meia hora em cima, cruzando, fazendo chuveirinho, tentando que o time tirava a bola. E esse semestre aqui a coisa não tá assim, né, cara? Esse semestre a defesa tá dando umas bobeadas, né? Tá entrando bola. E tá ficando mais difícil pra conseguir os pontos. Então essa posição que a gente tá no Clube Brasileiro não é à toa, não é sem querer, não é... Mas ao mesmo tempo, há de se ver que a gente tá com dificuldade de elenco muito maior esse ano do que a gente já tinha no passado, que já era grande dificuldade de elenco. Aumentou, né? Aumentou a dificuldade. Aumentou. Né? Eu acho que no ano passado a gente conseguiu se virar bem com as peças que a gente tinha ali à disposição, que o Carille tinha à disposição, né? E esse ano, essas peças, algumas peças importantes foram, as que continuaram não estão no mesmo nível, estão sofrendo um pouco, cara. Todo mundo um ano mais velho, quer dizer, no caso do Jadson, por exemplo, que não é mais um garoto, né? E aí as peças de reposição não estão conseguindo chegar à altura. O pessoal também chegou ali, né, no meio de campo lá, o René Júnior. O René Júnior também, que chegou, fez boas partidas, mas aí em seguida já se machucou. É um cara também que pode ser uma solução ali pro meio de campo também. Não, ele vai ter que ser, né? Com a saída do Michael, a iminente saída do Michael. Mas é bom que ele para de se machucar. É bom. E agora vamos tentar projetar agora pro segundo semestre. O que será esse Corinthians no segundo semestre? Quem você acha que fica? Quem vai ser o último a apagar a luz? Agora, eu não sei se agora eu vou ter que falar como economista ou como meteorologista, né? Porque é muita previsão pra fazer. É quase falar sobre o nada, né? Tipo, mas é difícil saber quem vai ficar, cara. Tem muito rumor de gente sair do Corinthians. Essa semana aí mesmo, hoje, né, a gente mandou. Você mandou dois arquivos lá duas matérias dos jornais portugueses já indicando a contratação do Balbuena pelo Sporting, né? Mais gente aí também que a gente sabe que tá com oferta pra sair, né? Cara, a gente vai ter que esperar esse final de Copa do Mundo, cara, não vai ter jeito. Na hora que abrir a janela a gente vai saber. Eu acho que a vantagem que o Corinthians vai ter agora são esses dias que vai parar, né? Vai parar, exatamente. O Osmar Loz vai ter tempo de colocar o time pra treinar, coisa que ele fez pouco nesse período que ele assumiu. Alguns jogadores voltam de contusão, isso vai ajudar demais o Corinthians. E aí vamos ver quem vai sair e quem não vai sair. Aliás, eu queria até te perguntar, cara, porque o Corinthians marcou uns amistosos pra esse período de Copa, né? Contra o Cruzeiro, contra o Grêmio. Se eu não me engano, é um jogo contra o Cruzeiro, 2 contra o Grêmio, é isso? Uma coisa assim, ou o contrário. Ou o contrário, enfim. Eu queria perguntar a sua opinião sobre esses jogos. Você acha que é bom ter esses jogos ali no meio? Ou o Corinthians podia pegar esse um mês? Porque logo agora, encerrando o jogo de quarta-feira, os jogadores vão ter 10 dias de descanso, né? E a hora que eles voltarem, praticamente já vão voltar, assim, a 5 dias do primeiro desses amistosos. Cara, não é... Não, mas eu acho que amistoso tem outra característica, né? Claro que são adversários tradicionais. Eu acho importante pro time não perder o espírito de competição, que está no meio de uma competição, mas tá parado. Claro. Eu achei importante. Talvez não marcasse 3 amistosos desses, talvez 1 ou 2 e tal. Agora, eu fiquei com a impressão de que era pra ganhar um troco no break da Copa. Assim. Isso que eu ia falar. O Corinthians vai ganhar um troco, vai aparecer um pouco na mídia aí no momento... fora que vai todo mundo falando de Copa do Mundo, mas alguém vai transmitir esse jogo do Corinthians e tal. Então, isso é importante para os patrocinadores do time também, valorizar a marca do Corinthians. Para os jogadores, eu acho que vai acontecer um rodízio bem grande de elenco nesses amistosos. Eu não espero ver o Corinthians jogando com o time titular todos os 90 minutos desses jogos, como se fosse para valer. Eu acho que não. Acho que o Corinthians tem que levar com um amistoso mesmo, testar outros jogadores... talvez chamar um garoto do Sub-20, vamos colocar ele um pouquinho mais, de repente o Matheus Matias, que jogou aí 5 minutos, dá mais tempo pra ele também. Acho que vai servir um pouco pra isso. E claro, o Osmar Loz vai ter tempo pra treinar. Apesar como você falou, ele ter pouco tempo pra já a primeira partida, eles vão ter um tempo maior entre uma partida e outra depois. Então, mas pelo calendário não me parece que por isso que eu perguntei, porque me parece que vai ser 10 dias de férias, né? Aí, ou seja, vai faltar 20 dias pra acabar a Copa do Mundo. São 3 jogos em 20 dias.
Né? Um jogo vai a cada 7 dias, a cada 6 dias. Tá jogando um jogo a cada 3, 4. Não, eu sei não, é menos do que agora, mas eu digo, mas o time tá precisando urgentemente de parar. E o que eu acho que vai dar uma ser treinada. Isso eu acho que o Corinthians deve jogar como se fosse amistoso. Claro, é um contra um time grande, a gente quer ganhar, mas também não vamos se matar aqui. Não, então, mas eu fico pensando, se for pra mostrar um amistoso, marcar um contra a Ponte Preta, sei lá, só pra fazer o time correr um pouquinho, jogar uma bola. Agora, eu não sei se não vai expor os jogadores, que já estão num momento conturbado, com a torcida pegando no pé de vários jogadores do técnico, vai expor eles e botar pra jogar contra 2 times que estão ali brigando pelo campeonato, né? Aliás, falando das previsões do segundo semestre, né? Tipo, essa semana ainda o diretor do Corinthians garantiu a permanência do Loss, pra todo mundo ficar falando que o Loss tem que sair. O André já falou isso várias vezes também. E eu fiz uma pesquisa, até comentei contigo, essa semana eu fui pesquisar nos arquivos da Irmandade Corintiana. Em 2016, naquele 1 mês e meio, 2 meses ali que o Carille assumiu, né, antes do Oswaldinho de Oliveira, todo mundo também falou, não, esse cara não é técnico de verdade, tem que esse cara é muito fraco, pedir, podobodó. Bom, ele teve uma chance depois no começo do ano e a gente sabe o que aconteceu. Não que tô falando aqui que o Raia vai cair a mesma vez, 2 vezes no mesmo lugar com o Osmar Loss. Mas, eu acho que o pessoal tá pegando muito no pé dele, sendo que ele mal teve tempo de treinar o time, tá com uma série de desfalques, jogador na seleção, com esse elenco que tá ali, quando ele vai botar uma substituição, ele vai ter que botar quem? Ele vai ter que botar o quê? Vai ter que botar o Marquinhos Gabriel pra jogar? O que sobra é ele, né? Então, cara, bicho, eu acho que ele tem que ter a cabeça agora de tomar essas críticas e entender que essas críticas não são pessoais com ele. Óbvio que o torcedor fica puto com o resultado. Eu também quero ver o Corinthians ganhando. Mas, cara, não é a culpa do Loss, cara. Eu acho que a gente vai poder dizer que é a culpa do Loss depois desse break da Copa, quando ele treinar o time. O pessoal que tá machucado vai voltar, o pessoal que tá na Copa vai voltar, e aí a gente vai conseguir ver o que vai acontecer. Eu acho que tem que esperar um pouco. Agora ficar botando a cruz em cima do Loss, porque ele errou na substituição. Cara, todo mundo errou na substituição na vida, cara. O Tite também já errou. E vamos falar então do sorteio da camisa, Gibson. Antes que nós esquecemos disso. Que maravilha de camiseta. A gente tá sorteando essa camisa do Corinthians, a camisa do Jô, a camisa tricampeã, bicampeão paulista e campeã brasileira de 2017. Essa bela camisa do Corinthians pode ser sua. É muito simples e muito fácil. Nós iremos sortear no domingo que vem essa camisa no podcast, no nosso live. E o que você tem que fazer? Você tem que entrar na nossa página, dar um like na nossa página no Facebook, dar um like na foto oficial, que tá bem fácil de achar, tá lá no topo da página, e comentar na foto oficial marcando 2 amigos. É isso, basta. Você está concorrendo a essa camisa. Exatamente, tricampeã. Olha que maravilha de camiseta. É muito simples. Então vai lá, quebra esse galho pra gente, que a gente vai quebrar um galho pra você e dar essa camisa. Exatamente, olha lá. Tá muito simples. E falta só essa semana. Então se não participar essa semana, não vai ter mais, hein? Não vai ter mais. Como diria o Elvis Presley, it's now or never. Né? O rei sabe tudo. Bom, agora eu não queria entrar muito nesse assunto, mas nós temos que falar dessas coisas. O Corinthians jogou 2 vezes na semana, 2 empates, 2 jogos na arena, acho que vários pontos perdidos. Vamos falar primeiro desses 2 pontos perdidos contra o Santos. Olha, eu vou falar da seguinte maneira. Pra mim, eu prefiro enxergar que esse copo tá meio cheio do que meio vazio. Então, pelo menos não perdeu essa semana. Dado como a gente vem jogando, cara, a gente passou uma semana sem perder, pode talvez ser considerado lucro. Mas, brincadeiras à parte, cara, foi um jogo difícil, né, cara? Eu já esperava um jogo difícil contra o Santos mesmo. É, né? Normal, Apesar do Santos não estar num bom momento também, eles estavam agulhados, precisando de um resultado. Então o Corinthians precisando também do resultado, ia ser um jogo bem difícil, cara. E foi um jogo difícil pra caramba. O primeiro tempo foi mais deles do que nosso, né? Eu acho que o jogo inteiro, num todo, foi muito mais deles do que nosso. E acho que esse foi um problema. Jogando em casa, quer dizer, o Corinthians teve bola na trave, a gente viu o atacante deles perder gol na cara. Perderam pelo menos ali uns 2, 3, pelo amor de Deus, né? E a gente teve a felicidade, a sorte, um milagre de encontrar um gol e um gol do Roger ainda, ali no começo do segundo tempo. E aí o Corinthians, que deveria se segurar, e como a gente já falou aqui no ano passado, essa era a força do Corinthians, fazia 1-0 e se segurava, e esse ano não tá acontecendo, quer dizer, aí levamos um gol de empate depois, e quase que a gente leva a virada. Então foi um jogo nervoso, assim, acho que o Corinthians precisava ter jogado mais e deveria ter jogado um pouco mais, até se aproveitando de achar esse gol aí do Roger, enfim, que foi um milagre ali. Sim. Eu vi muita gente se queixando, e várias, talvez pros 2 jogos, mas que faltou intensidade do time do Corinthians. Aquela doação de correr mais, né? Cara, eu acho que faltou, mas eu acho que o elenco que tá jogando, cara, tá dentro de uma série de limitações que não dá pra fugir também. Eu tenho uma impressão que o Corinthians tá um pouco cansado. Isso é a impressão que eu tenho. Justamente porque
muitas contusões, acho que a pressão acaba caindo em cima de alguns jogadores específicos. Sim. E aí eles sentem um pouco isso mais do que eu. E não dá pra fazer um rodíziozinho ali de jogadores, né? Você falou, pô, hoje você fica de fora. E não tá dando pra fazer isso porque não tem quem botar no lugar, tá todo mundo machucado, né? Apesar, eu esperava um jogo difícil, mas eu esperava um jogo mais parelho. E, na verdade, o Santos dominou a partida. Eu acho que aí o empate, apesar de ser em casa, acabou saindo, conseguimos e tal. E a gente saiu na frente, enfim, deveria ter conseguido o resultado. O Corinthians saiu na frente em algumas partidas, né? E levou empates. Então, é um sintoma do Corinthians nesse começo de brasileiro. E tem gente aí no live comentando antes de falar dessa outra partida, que a gente já tá querendo mudar de partida logo. O Luiz Fontoura de Oliveira falou, volta, Jô. Quem dera. Né? Tomara que ele volte. Ele tem dito em entrevistas que volta, né? Agora... Volta depois do O Luiz Adnan também. Tô com medo de repetir o que aconteceu em 2007. Não é pra tanto. Calma, não é tá longe disso. Tá longe disso. O Wilson Souza Bravo falando, ficou com medo de jogar, tirou o Pedrinho, mostra a covardia do técnico. Falei, olha, cara, eu não sei se ele tirou o Pedrinho por covardia, cara. De repente tem alguma coisa ali que a gente não... É uma coisa que a gente sempre cobrava. Não tá sabendo. Eu também não tiraria o Pedrinho, mas, o Pedrinho deveria ter jogado os 90 minutos, né? Exatamente. Ele tem sido o principal jogador de criação do Corinthians, né? E aí vinha essa história, o Pedrinho não aguenta 90 minutos, blá, 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 blá. Depois ele acabou jogando agora contra o Vitória, né? Mas nesse jogo do Santos, realmente ele foi substituído. E eu acho que aí, essa talvez seja... Se a gente pode falar de uma falha do Loz, assim, tem sido, eu acho... nas substituições. Eu acho que ele tem substituído mal. O Dutra vinha entrando bem. Sim. Né? Pro padrão Dutra de ser. Digamos assim. Frisar isso. Né? Porque a gente sabe que ele joga, ele até tava entrando bem. E depois ele não entrou mais. Eu não sei por que ele não entrou mais. Não tô dizendo que eu tava esperando, ansioso pra ver o Júnior o excelente futebol do Júnior. Não é isso. Mas entre os reservas, ele já mostrou mais do que o Marquinhos Gabriel e mostrou mais do que o Sheik recentemente. Então eu esperava que ele tivesse outras oportunidades de entrar durante a partida. Não vem acontecendo. Eu acho que ele tem errado um pouco nisso. E errado nisso também. Acho que o Pedrinho nesse jogo poderia ter jogado a partida inteira. Ele saiu no momento que ele tinha acabado de fazer, talvez uma jogada mais bonita do Corinthians, né? Sim, ele passou no meio de dois e tal e fez um chute. Mandou um chute lindo ali, passou na marca da tinta ali. E bom, vamos agora falar dessa outra partida contra o Vitória, a partida de ontem à noite. Foi mais osso ainda. A gente querendo que o Corinthians marcar pontos em Itaquera, marcar pontos em casa, e novamente deixou passar 2 pontos aí. E nessa partida eu acho que realmente faltou intensidade. Eu acho que o Roger foi muito mal. O Roger foi muito mal nas 2 partidas. Naquela contra o Santos ele ainda marcou um gol que salvou um pouco a pele dele. Mas se você olhar os 90 minutos, ele produziu muito pouco. Uma coisa que me impressiona, cara, é que ele não tem o menor domínio de bola, ele não consegue parar uma bola e dar sequência na jogada. Assim, isso é muito irritante, cara. Né? Você espera... Na partida de ontem, né, contra o Vitória, tem pelo menos uns 4, 5 lances que o Corinthians rifou a bola da zaga ali pra linha do meio de campo e ele tava lá pra fazer aquele papel que o Jô fazia ele pivô. Pra dar aquela cabeçada, ajeitar pra quem tá vindo ali de trás e sair e puxar contra-ataque. Ele falhou miseravelmente em todas. Acho que ele não chegou a pegar nem na bola, pegou na bola em uma. E ainda cabeceou pro lado errado. Então, e aí fora dos lances normais de ataque, onde ele deveria realmente fazer o que ele... Cara, não consegue fazer, né? É muita falta de habilidade. O pessoal até brincou lá no grupo da Irmandade e falou, pô, parece que tá jogando com calça molhada, né, meu? Porque tá pesado, né? Tá esquisito, né, cara? Não tá rolando, né? O craque dessa partida contra o Vitória acabou sendo o Sid Clay, que fez uma boa partida, realmente. Meteu uma na trave, travessão lá. Foi a nossa melhor opção ofensiva no time, aparecendo de surpresa no ataque, né? Metendo a cabeça ali, meteu a bola na trave. Foi a grande chance do jogo também, porque o Vitória também não ameaçou e tal. E o Vitória, apesar do Mancini falar que veio pra atacar, e o Vitória realmente atacou um pouco mais do que o esperado, mas também chegou um momento ali que estava feliz com o empate de 0-0 e ficou nisso mesmo, né? O Pedrinho jogou os 90 minutos pela primeira vez como profissional. Primeira vez, exatamente, terminou a partida. Fica aí. Eu acho que ele realmente caiu um pouco na metade pro final do perdeu a intensidade, né, da jogada. Mas foi legal ver ele jogando 90 minutos. Eu acho que ele tem que jogar cada vez mais. E foi a estreia, a gente tem que falar. Finalmente. Depois de muita encheção de saco, a estreia do Matheus Matias. Que não pegou na bola, mas estreou. Pelo menos entrou em campo. A torcida toda pedindo. A torcida no meio no começo do segundo tempo já gritando, fazendo coro e tal. Eu falei, nossa,
O cara nem entrou em campo e nunca entrou com a camisa do Corinthians, a torcida tá pedindo o nome dele. Que fase que o Corinthians tá. E entrou, enfim, vamos ver. Espero que ele jogue mais pra mostrar um pouco, porque realmente Tá na hora, né? Esse tempo aí não deu pra nem quebrar o gelo, eu imagino. Mas assim, botaram o Caparanga também em 5 minutos, né? Tipo, Não, normal. cara, Mas assim, eu acho que o jogador que tá entrando, tá começando, é o padrão do Corinthians nesse sentido. mas que 5 é sacanagem, dá pra uns 15, né? Tipo, 5, cara, você vê, aconteceu no caso dele nem pegar na bola, porque não passou por ali, o time também queria empatar o jogo, ficou segurando a bola no meio de campo, ele entrou, mas só pra fazer figuração. Né? Só pra constar na súmula. Com 15 minutos, pelo menos ele ia pegar na bola umas 2, 3 vezes. Aí ele ia falar, legal, ele deu um bom passo, ou não, ele errou esse passo. Não era pra falar nada sobre ele. Você sabe que ele entrou e que ele saiu. O que eu acho do Matheus Batista é que essa situação me lembrou muito a situação do Corinthians em 2016. Sim. Que o jogador que tava fora era o melhor em campo sempre. Sem dúvida. Se o Marquinhos Gabriel não tava jogando, por que não colocou o Marquinhos Gabriel? Exatamente. Se o Giovanni Augusto não tava jogando, a torcida falava, põe o Giovanni Augusto. Põe o Marlone. Se não era o Marlone, então era o recordista. Ele não tava em campo, a torcida pedindo ele. Claro, Marlone. Sempre o que não tava em campo era o melhor, era a salvação. Isso evidencia que a gente tá com um problema de plantel, que a gente tá... Claro. Talvez não tão grave como em 2016, quando foram medidos 8 titulares, mas, cara, a gente... Não por venda, mas porque por contusão e por causa da Copa, enfim. A gente tá com muita gente fora do time, né? Só rapidinho, tem mais gente comentando aqui, ó. Por favor. Cadê? Volta aqui, volta, só pra não aqui, perder, que já tinha separado aqui. O Luiz Adnan perguntando, Gustavo quer voltar pro Corinthians, seria um bom nome? Cara, ele vem lá metendo os gols dele. Olhando o Roger, eu acho que o Gustavo seria um ótimo nome. Sim. Perto do Roger, sem dúvida. Se a gente lembrar do Jô, aí eu acho que não. Mas olhando o Roger, eu acho que, se a gente tá dando chance pro Roger, pro Casim, por que não dar uma nova chance pro Gustavo? Sim. É bom lembrar que ele depois que ele saiu do Corinthians, agora que ele tá produzindo um pouco mais, né? Ele passou 2017 inteiro jogando muito mal, o Gustavo. Aqui, o Marcelo Moura falando que o Roger é muito gente boa, mas é horroroso de futebol. A gente tem ultimamente uns jogadores, né? O próprio Casinha, gente boa pra caramba, mas a gente tá contratando contrata a gente por gente boa, manda o Gibson pra lá, pô. Esse cara aqui é uma gente fina, fazer esse tipo de seleção, eu faço lá pros caras. Agora, bicho, dureza, né, cara? Você ia alegrar todo mundo lá, tenho certeza, Gibson. Olha lá, o Luiz Adnan perguntando se o Pedrinho é canhoto, porque ele joga pela direita. Então, achei ótimo essa pergunta, porque me lembrou de uma outra questão. Exatamente. Eu acho que o Pedrinho tá jogando sempre de um lado e o Vital tá sempre jogando do outro lado. E eles não se encontram nunca. E eu adoraria ver os dois fazendo uma tabela. Quase o feitiço de Áquila, assim, né? Exatamente. À noite e eles não se encontram. Né? O pessoal que tem menos de 40 anos, é um filme dos anos 80, vai vão procurar. assistir. É um filme ótimo. Enfim, eles não se encontram nunca. Acho que é uma coisa que precisa melhorar. Quer dizer, um pode jogar de um lado, outro pode jogar do outro, mas de repente em 5 minutinhos, claro. Vamos colocar os dois de um lado, vamos ver o que sai dali, vamos jogar os dois do outro lado, um vai mais pro meio, de repente joga o Rodriguinho um pouco pra mais lateral, deixa o Pedrinho mais central e vê o que sai, quer dizer, sim, todo mundo quer... Poucos minutos que o Pedrinho jogou ao lado do Matheus Vital, entrando no segundo tempo e tal, a torcida já se animou. E agora quando os dois acabam às vezes jogando titular, eles se isolam, né? Fica cada um de um lado. Numa ponta lá. E tem um pouco isso, quer dizer, às vezes essa coisa, o Pedrinho joga com a esquerda, mas tá jogando na direita, né? Então ele sempre corta pro meio pra chutar, pra passar com a esquerda. E o Vital a mesma coisa do outro lado. Então eu acho que de repente os dois também se beneficiariam de uma eventual troca de posição. Inversão de lado ali. Você tem razão no que falar, deveria, cara, pelo menos inverter, tentar uma inversão da posição dos dois, né, do Pedrinho com o Vital, e quando não, botar os dois mais próximos pra jogar também, ia ser interessante, também acho. Ia dar uma velocidade ali, uma ousadia pro time. Agora, quanto ao fato específico dele ser canhoto, jogar pela direita, eu não tenho nada contra isso. Porque às vezes o cara, ele joga pela esquerda, ele é canhoto, aí a opção dele é sempre cruzar a bola, Um cara que canhoto joga pela direita, ele quase sempre vai ter que puxar a jogada pra dentro, ou mesmo pra cruzar. E ele acaba buscando um jogo por dentro com os meias, e é o que tem acontecido. Todos aquele lance lá que o Pedrinho fez aquele contra-ataque, ele passou no meio de dois, cortando pro meio, né? E o Wilson de Souza Bravo fez um comentário que eu achei interessante, que ele falou: a real, a sorte vai ser ter Copa do Mundo, porque se não tiver essa parada, estaremos ferrados na sequência da Libertadores. Eu acho que vai ser importante essa parada mesmo pra recuperar esses jogadores que estão machucados, pro técnico Posmar conseguir dar uma treinada na equipe, né? Tentar dar o padrão. Eu acho que ele não vai querer dar um padrão dele pro time, a gente não vai querer fazer nenhuma magia.
Ele vai jogar em cima do que o Carille tinha também feito. Não tem que fazer isso. É claro, ele vai, uma adaptação ou outra ele vai fazer, porque, enfim, tem coisas que eu imagino que ele discorda do Carille, assim como o Carille discorda do Tite, assim, vai pela sequência. Treinar é sempre bom. Exatamente, mas eu acho que vai ser bem proveitoso, então eu concordo aqui com o Wilson que a Copa vai dar uma salvada. Isso é em termos, né? Porque também se não tivesse a Copa, o Cássio e o Fagner estariam jogando, né? Se não tivesse a Copa, o Balbuena e o Romero talvez estivessem jogando essas duas partidas, porque não iriam disputar amistosos. E talvez não estivesse acampando tanto no saco do exatamente. Eu acho que se não tivesse a Copa, o Corinthians também não estaria jogando no meio de semana, no fim de semana, tantas vezes seguidas. Ele teria uma semana, talvez, para treinar, para descansar, enfim. Então a Copa ajuda, mas ajuda agora, mas ela atrapalhou muito antes. E o Luiz Adnan também comentou um negócio que a gente já comentou várias vezes aqui no nosso grupo do WhatsApp da Irmandade, que é o Pedrinho joga muito, mas tá faltando gol. Né, cara? Tá faltando gol. Ele tá merecendo meter um golaço. Tá faltando gol. Ele tem armado cada coisa ali que fala, putz, esse moleque tá merecendo, mas meter um gol. Então, o Pedrinho é um que poderia se beneficiar muito de treinamentos, porque ele precisa treinar mais chute. Ele precisa chutar mais forte, conseguir colocar melhor a bola, eu acho. O Wilson dos Santos Bravo falou que mesmo quando não tem Copa, o nosso calendário é uma bagunça, isso sem dúvida. Né? Historicamente, o calendário aqui no Brasil... Mas é que a Copa atrapalha mais ainda. Mais ainda, até que a gente tinha visto lá, né, que por causa da Copa, se o Corinthians passasse de fase em todos os campeonatos, né, na Libertadores, ali na Copa do Brasil, o Corinthians jogar 2 vezes até o fim do ano. E é isso, né, que a gente tem que chegar também. Porque se a gente for prever o futuro do Corinthians, esse campeonato brasileiro, o Corinthians já tá 10 pontos atrás do Flamengo, coisa parecida, enfim, já tá mais difícil esse campeonato brasileiro, né? Vamos ser bem honestos. Aí o Corinthians apostaria principalmente na Libertadores, é óbvio. É, claro. Claro. Porque não dá pra desistir desse campeonato, né? E na Copa do Brasil, o Corinthians até vem bem. Enfim, também jogou só um mata-mata. E aí, passando de fases, quer dizer, vai acontecer esse problema. Quer dizer, se o Corinthians for bem... Claro. Porque o brasileiro não tem jeito. Não tem que disputar essas suas partidas. Nos outros campeonatos você perde e sai. Você perde e sai, mas... talvez o Corinthians acabe disputando com time alternativos aí, esse campeonato brasileiro, essa outra fase do campeonato brasileiro. Ano passado mesmo, talvez o Corinthians não tivesse feito o que fez no brasileiro, estivesse jogando, não tivesse caído cedo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Talvez. Né? Porque vai ficar dividido de, vamos jogar aqui, pouco time aqui. Não tivesse feito o que fez. Sim. Né? E o elenco do ano passado também já sofreu quando teve jogos seguidos, sem dúvida. Já sofreu com isso. E não era tão limitado quanto tem sido. Esse ano tá mais limitado ainda do que o do ano passado. Sim, né? sim. E que é esse enfeite aqui na nossa mesa aqui? Conta pra gente. Isso não é um enfeite. Isso é uma bela camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians de 2017, a camisa do Jô. E para você, e a gente tá sorteando essa camisa para você, espectador, admirador do trabalho daqui da Irmandade. A camisa do Jô, para você matar a saudade do artilheiro. E para participar é muito simples. Entra na página da Irmandade, dá um like na nossa página, dá um like na foto oficial que está pinada ali em cima no topo da nossa página, comenta, marcando 2 amigos, corintianos de preferência, e é isso, está concorrendo. E o sorteio vai ser na semana que vem, então essa é a última semana, você tem que participar. É agora. É agora ou nunca. Aí. Como diria? É os prêmios. Nessa semana aconteceu o sorteio da Libertadores. Exatamente. O Corinthians vai jogar contra o Colo-Colo. A gente caiu no colo de quem? Você tinha minha piada. Eu ia fazer a piada aqui. Pô. A gente não ensaiou antes, desculpa. O Corinthians vai jogar contra o Colo-Colo do Chile, sendo que a primeira partida é lá, no dia 8 de agosto, em Santiago. Enfim, eu não sei o que falar muito desse time do Colo-Colo, mas é um time tradicional lá do Chile, já disputou algumas Libertadores, já jogou com o Corinthians algumas vezes. É um time tradicional, acho que das equipes ali possíveis e tal, não foi uma equipe complicada. Não, eu acho que o chaveamento até foi generoso, entre aspas. Até você pensando em translado, essas coisas e tal. O Chile tá aqui do lado, é um país que tem voos direto para Santiago e tal, é até simples chegar lá. O Chile tá aqui do lado da Argentina e da Venezuela, né? Depende de que lugar. Não, eu digo, é um pulinho, é facinho chegar. É facinho chegar, não é tão difícil quanto na Venezuela, sei lá. Teve uma época que ele tinha admitido mexicano. Exatamente, era muito lá mais com o México, claro, tal. sem dúvida. Não, e agora é eliminatório, não dá mais pra escolher, né, cara, bicho? Agora, você quer ser campeão, bicho? Vai lá, joga e ganha, cara. Agora não tem mais chororô, cara. Então, é aproveitar esse respiro da Copa pra dar uma treinadinha, recuperar a galera, porque, bicho, agora acabou a brincadeira, bicho. Agora acabou a brincadeira. Quem eu quero disputando esse jogo lá no Chile é o Ralf. O Ralf que voltou jogando seria bem importante. Eu gostaria muito de vê-lo jogando bem importante. Libertadores no Corinthians. Sem dúvida. Novamente. Uma partida eliminatória que ele sempre jogou muitíssimo bem. O próximo jogo do Corinthians é contra o Bahia.
Na quarta-feira, 21h45, é a última partida antes da parada da Copa. Exatamente. Aliás, esse campeonato, como já falamos aqui, o calendário espetacular do Campeonato Fantástico, Brasileiro. Você disputa uma partida num dia e no dia seguinte já começa a Copa do Mundo. É claro. Impressionante. Tem futebol todos os dias. Não é nem 24 horas depois, né? Porque o jogo é às 11 da manhã, na quinta-feira, né? Exatamente. Enfim, o Bahia que tá lá atrás na tabela, mais atrás do Corinthians, e eu acho que o Corinthians tem que, enfim, pra terminar bem essa pausa pra Copa aí, o Corinthians deveria ir pra cima. Olha, esses 3 jogos, né? O Santos, Vitória e Bahia, são 3 times que estavam atrás da gente na tabela. Era um lugar que a gente deveria ter feito pelo menos uns 7 pontos, né? Pra conseguir manter um pouco mais de tranquilidade no campeonato. E até agora a gente fez só 2, cara. Então, eu acho que a gente vai beliscar 3 pontinhos ali. Minha esperança pra esse jogo. Mas, que não vai ser fácil, não vai não. Não vai ser. O Roger marca um gol lá? Só se ele não conseguir evitar, né? De não marcar, né? Ótimo resposta. De repente ele erra e faz um gol, sabe? Que nem nenhum outro jogo lá. Pra mim aquela bola foi botar pra dentro da área, ele não bateu pro gol, mas tudo bem. É isso aí então, Gibson. Agora chegou aquele seu momento de lembrar as nossas redes sociais. Das 6 redes sociais. Vamos lá. Com calma. Fora o Facebook e o Instagram que a gente tá ao vivo. Sim. Né? Tem o SoundCloud, o Twitter, o iTunes e o... Instagram? Twitter, você falou Twitter. Não é isso? Não sei, eu vou ter que ver depois qual você falhou. Aí você põe a legenda embaixo, ele esqueceu tal. Mas... Em todas elas, Irmandade Corintiana, só no Twitter que é Irmandade Timão. E o e-mail da Irmandade que é irmandadecorintiana@outlook.com. Lembrando com TH sempre, né? Pelo amor de Deus. Corintiana com TH. É isso, meus amigos. Na semana que vem falaremos desse jogo do Corinthians contra o Bahia e já entraremos na Copa do Mundo, em ritmo de festa. Falaremos da Copa do Mundo aqui na Irmandade. É isso aí, então? É isso aí. Ficamos por aqui. Vai Corinthians! Corinthians!